Quando Billy Joe disse para ninguém acordá-lo no mês de setembro, todos riram e fizeram memes. Mas o que eles não sabiam é que por trás desse pedido inusitado havia um motivo extremamente doloroso e que o inspirou a fazer essa incrível canção. Eu sou Ingrid e hoje vou revelar a comovente história por trás de Wake Me Up When September Ends, do Green Day, aqui no canal Decifra Hits. Wake me up when September ends. Poucos artistas têm a coragem de expor suas dores mais íntimas nas suas músicas, e esse foi o caso com Billie Joe Armstrong, o vocalista da banda Green Day, ao escrever essa canção. A música faz parte do 7º álbum do grupo, o American Idiot, lançado em 2004. E apesar do álbum trazer uma história fictícia sobre um personagem chamado Jesus do Subúrbio, que lutava contra a manipulação da mídia e do governo, a faixa Wake Me Up When September Ends traz uma história real. Essa canção aborda um evento bastante traumático que abalou a infância do vocalista e que o assombrou durante anos. Billie Joe Armstrong nasceu em 17 de fevereiro de 72, em Rodeo, na Califórnia. Ele era o mais novo de 6 irmãos e viviam como uma família simples de classe média baixa. A mãe de Billie trabalhava como garçonete e o seu pai, Andy, era caminhoneiro, mas também tocava numa banda de jazz nas horas vagas. Por isso, a música sempre cercou Billie e a sua casa era repleta de discos. Ele já citou que cada membro de sua família ouvia um estilo musical diferente e que ele era como uma esponja, absorvendo toda aquela cultura. Uma prova disso é a primeira canção que Billie gravou com apenas 5 anos de idade. And when you're not having much fun, and the day is never done. A família vivia normalmente, até que em 82, quando Billie tinha apenas 10 anos de idade, o seu pai foi diagnosticado com câncer de esôfago bastante agressivo. A doença evoluiu muito rapidamente, e no dia 1º de setembro daquele ano, ele veio a falecer. Billie ficou devastado com a morte do pai, e ao voltar do velório ele caiu em prantos e se trancou no quarto. E quando sua mãe batia na porta pedindo para ele abrir, ele apenas respondia: "Wake me up when September ends", me acorde quando setembro acabar. Billie já revelou que disse isso pois, na sua inocência, ele desejava que o funeral, a doença e tudo aquilo tivesse sido apenas um pesadelo, e que quando setembro passasse, ele poderia acordar e ver o seu pai novamente. Com a morte do pai, sua mãe, Ollie, teve que sustentar todos os 6 filhos sozinha com seu trabalho de garçonete, o que iniciou um período de grandes dificuldades para a família. Porém, no mesmo ano, o pequeno Billie estava no refeitório de sua escola quando conheceu alguém que mudaria sua vida para sempre. Era Mike Dirnt, que também tinha 10 anos na época e que viria a se tornar o cofundador da sua futura banda. Ambos apaixonados por música, a amizade foi imediata, e os dois passavam boa parte do tempo na casa de Billie, ouvindo artistas como The Clash, Sex Pistols e Ramones, o que apenas alimentou a paixão deles pelo punk rock. E com apenas 15 anos, eles juntaram mais 2 amigos e finalmente formaram sua banda, que na época ainda se chamava Sweet Children. E foi só 2 anos depois que Billie começou a escrever alguns versos em homenagem ao pai, que havia falecido há 7 anos até então, e isso é especificado na letra de sua música. Like my father's come to pass. Assim como meu pai se foi, 7 anos passaram muito rápido. Em 89, eles mudaram o nome da banda para Green Day, que significa Dia Verde, em homenagem ao gosto dos integrantes pela erva. Billie já declarou numa entrevista em 2001 que considera esse um dos piores nomes de banda do mundo. Mas conforme a banda foi seguindo um rumo mais sério e não só de amigos tocando na garagem, ela tomou sua forma definitiva com Billie Joe como vocalista, Mike Dirnt como baixista e Tré Cool como baterista. Todos amigos que sonhavam em alcançar a fama e viver da música. Mas apesar do sucesso da banda, a melancolia em ter perdido o pai perseguiu Billie durante anos, principalmente durante a sua infância. Antes da perda, ele vivia os momentos mais felizes das suas férias escolares, que nos Estados Unidos ocorrem sempre durante o verão. Então, o fim dessa estação por si só já é sinônimo de desânimo por representar algo muito bom que está indo embora. Mas essa associação ficou muito mais intensa na cabeça do pequeno Billie depois daquele evento traumático, já que o seu pai morreu exatamente no mesmo mês em que acaba o verão nos Estados Unidos, o que também é mencionado na letra. Summer has come and passed.
past. O verão chegou e já se foi. Os inocentes não duram muito tempo. Seu pai partiu com a chegada do outono, e sem tempo para viver o seu luto, Billy foi forçado a amadurecer, lidar com essas emoções devastadoras e ainda assim voltar direto para as aulas, já que as férias haviam acabado. Ele também relata esse momento na música, ao fazer referência aos sinos escolares. Ring out the bells again. Toquem os sinos novamente, igual quando começou a primavera. Com o tempo, Billy foi aprendendo a conviver com o luto e percebeu que, por mais difícil que fosse tocar nesse assunto, ele sabia que precisava honrar a memória do pai com a sua arte. Afinal, um pouco antes de morrer, o seu pai o presenteou com a sua primeira guitarra, a qual ele apelidou carinhosamente de Blue, e foi através dela que ele começou a expressar os seus sentimentos. O tempo o ensinou a amadurecer e a lidar com a sua perda, mas ele nunca deixou de lembrar do seu pai, o primeiro e maior incentivador do seu sonho. E por isso ele canta que, enquanto sua memória descansa, nunca esquece o que perdeu. E apesar de ter escrito alguns versos ainda em 89, ele só foi realmente concluir a música no início dos anos 2000, 20 anos após a morte do seu pai, pois esse foi o momento em que Billy se sentiu emocionalmente seguro para se abrir sobre a perda e homenageá-lo lançando essa canção, o que também é mencionado na letra. My father's come to pass. Assim como meu pai se foi, 20 anos passaram muito rápido. Numa entrevista em 2019, Billy disse que ainda pensa no pai não só quando toca essa canção, mas também diariamente, e que foi uma superação conseguir falar sobre isso nessa música. I mean, it's nice to be able to kind of write a song, because I kind of avoided writing about him for many years, and then finally, kind of having a breakthrough like that was it felt good. You know, it wasn't like a negative emotion so much, but it was just kind of like honoring him. It wasn't morose. It was like, hey, I'm finally able to sing about you and write a song about you. Yeah. Billy Joe aprendeu muito novo que nada dura para sempre, e até hoje canta Wake Me Up When September Ends com todo o seu coração, fechando os olhos como se ainda não tivesse perdido a esperança de regressar à sua infância e voltar a ter 10 anos, para assim poder abraçar o seu pai novamente. Porém, conforme o tempo foi passando, as pessoas parecem ter esquecido o verdadeiro e profundo significado da canção, e muitos acabaram levando a frase do refrão ao pé da letra. Por isso, todo ano, no final de setembro, a internet é inundada de memes com pessoas postando coisas do tipo: "Setembro acabou, acordem Billy Joe". Mas a essa altura do campeonato, o próprio Billy já encara essas brincadeiras com bom humor. He's gonna write a new song, October beginning. So it's gonna start a whole new thing. Yeah, it's good. It's called Shut the Fuck Up When October Comes. E fica claro que Billy aprendeu a lidar com as suas dores através da própria arte, algo que infelizmente não aconteceu com outros grandes artistas, como por exemplo o saudoso Chorão, da banda Charlie Brown Jr., que sem perceber, escreveu uma música que poderia ter salvo a sua vida. Para saber mais sobre essa história, é só clicar nesse vídeo. Eu vou ficando por aqui, muito obrigada por ficar com a gente e até a próxima!